Fala, meu lindo! Nós estamos aqui em Paris. Bonsoir, mon amour. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está acompanhando a série, está vendo que cada lugar, cada mensagem é um país diferente. E nós já estamos em mais uma mensagem, dessa vez na França, Paris, aqui no Théâtre. É isso aí. E eu quero só te pedir um favor antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, porque o YouTube manda mais longe quando você faz isso. Compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal. E toda segunda-feira, sem falhar, sempre tem uma palavra de Deus para você aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero conversar com você sobre uma fala, uma junção de duas palavras que movem muito meu coração para decisões repetidas muitas das vezes. Eu quero falar com você sobre brilho nos olhos. Essa expressão, ela tem uma conotação de que quando fazemos algo apaixonado, há brilho nos nossos olhos. Quando tem graça aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, alguém diz: nossa, você tem um brilho no olhar diferente. Há algo em você que eu não sei explicar. Não sei se você conhece pessoas que quando falam os olhos brilham e confirmam a história que os lábios declaram. Da mesma forma como tem pessoas que têm brilho nos olhos, tem muitos que perderam o brilho nos olhos. Já tiveram, já foram apaixonados, já foram extremamente conectados com Deus, já tiveram prazer no Senhor, já viveram experiências de quando falar do nome de Jesus começar a chorar e não saber explicar o que estava acontecendo, de estar no carro dirigindo e de repente a presença do Espírito Santo entrar e a pessoa chorar e celebrar o nome de Jesus, e aquilo ser tão intenso, tão maravilhoso, que havia brilho nos olhos. Mas sabe, nós temos um problema sério, é que nós, se não cuidarmos, perdemos o brilho nos olhos, seja em qualquer área da nossa vida. Basta escolhermos o que não é a prioridade. Muitos de nós perdemos a graça de viver. Eu confesso para ti, lindo, que eu me assusto porque eu leio os directs que eu recebo. Eu sei que talvez não responda porque é muito e é impossível responder a quantidade, mas eu leio e eu oro e eu peço ao Senhor respostas muitas das vezes em silêncio, quietinho no meu quarto. Quantas das vezes eu li uma mensagem, dobrei os meus joelhos e orei. Mas entenda, as pessoas mandam mensagens dizendo: eu não aguento mais, eu estou fraco, eu não sinto mais alegria na vida. E quantos que dizem todos os dias que querem tirar a própria vida, que não aguentam mais e que, sabe, eu fico atônito porque
A vida, por mais que ela tenha problemas, ela tem tudo para ser extraordinária, porque nós vamos descobrindo o Senhor a cada dia, vamos nos envolvendo com Jesus, vamos aprendendo dele, e tudo fica melhor. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa: a cada dia que passa só melhora. Se a nossa prioridade estiver naquilo que é correto, naquilo que Deus separou para nós, só melhora. Diga, só melhora. A não ser que a nossa prioridade esteja errada. Então eu olho para o texto que nós lemos, e eu vou dizer para você de maneira sincera, quando isso despertou no meu coração, quando essa palavra nasceu aqui. Eu li esse texto já centenas de vezes na minha vida. Eu já preguei sobre esse texto muitas das vezes também. Mas alguns dias atrás, eu estava assistindo um culto online pela internet e vendo um amigo meu trazer uma palavra. Eu vou falar o nome dele para honrá-lo também. O nome dele é Bruno da Banda Morada. O Brunão, ele estava trazendo uma palavra, e eu amo ouvir os outros pregarem. Hoje eu estava, por um acaso, ouvindo uma pessoa famosa aí do mundo cristão, dando uma entrevista, e eu fiquei com uma agonia tão grande. Ele falou: eu não ouço ninguém, eu não ouço quase ninguém. Ele está dizendo: eu sou suficiente, eu não preciso ouvir ninguém. Não, meu lindo, ixi. Eu desliguei a entrevista e falei: deixa, eu vou passar mal, deixa. Vou escolher a coisa certa, senão eu vou perder o brilho nos olhos também. Aí eu parei de ver, deixa. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir gente cheia do Espírito Santo. Eu gosto de ouvir gente que já caminhou mais do que eu, que sabe mais do que eu. Sabe, isso é prazeroso. A gente tem a oportunidade de sentar com os sábios, sente com os sábios, ouça o conselho dos sábios, sabe? É importante. Eu estava ouvindo o Brunão, e o Brunão, eu amo muito ele como meu amigo, mas naquele dia ele era o pregador que eu precisava ouvir. E ele começou a falar, e ele começou a contar uma história dele, e a história dizia o seguinte: olha, eu estava na cidade onde eu criei, quando eu era adolescente, a cidade onde eu fui criado na adolescência, aonde eu aceitei a Jesus, aonde eu congreguei com os meus pais, que eram pastores. E o tempo passou, Deus mudou a nossa história, nós saímos de lá e as coisas mudaram. E depois de muito tempo eu voltei na cidade onde eu era adolescente. Eu estava lá com a minha esposa e ele contando. E eu vou contar já na forma correta. Bom, ele estava com a esposa na casa e de repente ele começou a se arrumar. Eram 6 e pouco da noite. Ele disse que ele começou a sentir uma coisa no coração, uma vontade de ir na igreja onde ele era adolescente, sabe, aonde ele servia, aonde ele tocava, e ele queria ir lá. E aí ele começou a se arrumar, e a esposa dele disse: onde tu está indo, Brunão? Ele falou: eu estou indo na igreja. E ela falou: mas por quê? A gente não combinou, e você vai sozinho? Não, eu vou sozinho. Ela: mas por que agora, de repente? E ele falou uma frase, e aquela frase marcou a minha vida. Ele disse: eu estou indo procurar um menino. Ele falou: eu estou indo procurar um menino. E naquele momento eu não consegui mais ver a pregação. Eu confesso para você, eu desliguei, eu comecei a chorar, porque naquele dia eu comecei a sentir saudade de um menino também. Oh, aleluia. Às vezes nós nos ocupamos tanto com a obra que esquecemos do dono dela. Às vezes nós nos ocupamos tanto com as missões que carregamos e quão importantes elas são, que nós esquecemos no autor da inspiração de toda a obra, de toda a criação. E eu vou falar para você, meu lindo, naquele dia, quando eu vi isso, eu vou procurar um menino, eu desliguei e comecei a olhar para a minha história. E comecei a procurar o menino aonde ele estava. Aonde estava o menino? Aonde estava o menino que acordava 3:30 da manhã para orar? Aonde estava o menino que vivia em monte fazendo campanha com um jovem agarrado lá para cima? Aonde estava aquele menino que quando falava de Jesus não precisava estar num palco para chorar? Aonde estava aquele menino apaixonado que ia para a faculdade e ia chorando, voltando chorando, e no meio da aula sentia a presença de Deus e tinha que sair para chorar? Aonde estava aquele menino? E eu comecei a olhar aquilo que eu estava vivendo. E aí eu lembrei desse texto, Marta e Maria. Duas irmãs. Marta, a Bíblia diz que ela
ela convidou Jesus: Jesus, vai na minha casa. Ela fez algo certo. Ela convidou Jesus: Jesus, vai para minha casa, vai. É como se nós disséssemos: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Jesus, vem morar, vem. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para a casa dela. Imagina que visita maravilhosa. Imagina que visita, sabe? Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu não consigo ser normal quando eu falo de uma coisa: a eternidade do céu. Sabe qual é a coisa mais gostosa do céu? É que tudo aquilo que a gente pregou na terra um dia vai ser a nossa realidade com Ele eterna no céu. Sabe, tudo aquilo que eu falo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Hoje eu só tenho preview da história, mas um dia eu vou ver face a face. Eu vou poder dizer: é verdade, tu é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora nós estamos juntos face a face para sempre. E a Marta convidou Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa. E Jesus disse: eu vou. Que top. E a Marta já começou a pensar: meu Deus, o que ele gosta de comer? O que eu vou fazer para ele comer, meu Deus? O que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa toda. Eu vou deixar tudo bem bonito, porque Deus o livre se ele vê alguma coisa bagunçada. Parece a minha mãe. A minha mãe, se você vai na casa dela hoje, eu acho que ela está mais liberta. Mas tinha uma fase da vida, irmão, que eu não podia levar ninguém lá em casa. Eu não podia. Porque a minha mãe morria da vergonha dos outros. E se ela sabia, era pior ainda. Eu não sei o que era pior. Se era ser pega de surpresa e ficar muito brava comigo, porque ela olhava para a visita e falava assim... E para mim não... Ou se era avisar ela antes, porque ela entrava em colapso antes da visita chegar, pelo menos umas 4 horas, limpando a casa, e lava, e passava pano em tudo. E a pessoa chegava em casa, ela dizia: olha, não repara, tá uma bagunça. Não, irmão, ela estava escorregando no piso para limpar. Sabe, a Marta convidou Jesus para ir para a casa dela, mas ela não desfrutou Jesus na casa dela. É possível você conhecer Jesus e não desfrutar da presença dele. É possível você ter Jesus do teu lado e não olhar para ele sequer uma vez. Basta a tua prioridade ser errada. Sabe qual é a loucura? Eu sou um pregador que amo Jesus, mas se eu só pregar sobre Jesus e não viver quem Jesus é, os meus olhos irão parar de brilhar. Por isso que eu entendo, tem gente que reclama: tu chora demais. Tem gente que fica bravinho: nossa, que absurdo, prega sem chorar. Vai cuidar da sua vida, irmão. Eu vou falar uma coisa: se preocupe quando eu começar a pregar e não chorar. Porque se eu não chorar, pode ter certeza que eu não senti. Porque o sinônimo meu de sentir é chorar. Cada um se manifesta de um jeito. Tem gente que ouve uma pregação quietinho. Eu acho bonita. Minha esposa é assim. Ela nossa, por dentro ela tá dando mortal, mas por fora ela assim: oh, tudo bem, que mensagem, né? E eu, irmão, tô me escabelando. É pra mim, é o jeito, muda, cada um é um jeito. Só que pra mim, sinônimo de sentir é chorar. Então eu tenho um termômetro para saber quando as coisas estão erradas comigo. Posso dar um conselho para você? Tenha termômetros para saber quando alguma coisa está errada em você. Se você sabe aferir a ausência, você vai conseguir buscar a presença. Agora, se você perder a noção de quem você é, e você perder as prioridades, os olhos seus irão parar de brilhar. E como é triste quando os nossos olhos não brilham mais na presença do Eterno, quando vivemos uma vida seca, quando vivemos sem Jesus, mesmo estando lado a lado com Ele. A loucura é imaginar que Marta estava com o Salvador na casa dela e não desfrutou da salvação. Marta estava com a palavra, o verbo vivo de Deus encarnado, e não ouviu nenhuma palavra. Marta estava com a cura e não viveu nenhum milagre.
Marta estava com a vida, mas estava tão ocupada trabalhando que não desfrutou de absolutamente nada. E aí acontece o negócio: quando nós estamos ocupados com aquilo que não é prioridade, além de perder o brilho nos olhos, a gente começa a se irritar com quem está com os olhos brilhando. Ai, papai, vou falar, tô aqui, nós estamos juntos, nós estamos em Paris, eu não vou perder. Tem gente que tem dificuldade com o novo convertido. O novo convertido chora demais na igreja. O novo convertido dá glória a Deus demais. O novo convertido é muito convertido. É que quem perdeu o brilho nos olhos não consegue suportar. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo: não tente impedir quem está vivendo de maneira apaixonada com Jesus. Você não vai conseguir parar. E eu quero dizer para você: se a sua vida for apaixonada por Jesus, ninguém consegue roubar a paixão e o brilho dos teus olhos. Porque é tão maravilhoso quando, ao invés de nos ocuparmos com aquilo que não é essencial, guardamos o nosso coração naquilo que é a prioridade. Eu vou falar para você nunca mais esquecer: Jesus tem que ser a prioridade número 1 da sua vida. A sua obra é secundária, tudo é secundário. Ele é a primazia de tudo. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você trabalha. Se você tiver Jesus, você santifica. Mas sem Jesus a obra não é completa. Então, se os olhos estão brilhando, é porque Jesus está na casa. Ele é a nossa prioridade. Diga para você: Jesus é a minha prioridade. E eu saí à procura do menino. E eu vou te falar uma coisa: eu achei ele. E ele não estava escondido. Ele estava pertinho de mim. Aleluia. O menino ainda morava dentro do adulto. O menino ainda morava aqui dentro. O menino ainda estava lá. Só que o adulto pegou o menino, mandou ele calar a boca e escondeu ele num quartinho. Fique quieto aí, porque eu preciso pregar mais. Fique quieto aí, porque eu tenho que gravar conteúdo. Fique quieto aí, porque eu tenho que trabalhar. Fique quieto aí, porque eu tenho que viajar. Fica quieto aí. Segura. O que me trouxe aqui não foi a quantidade de vezes que eu gravei, mas foi a quantidade de vezes que o menino dobrou os joelhos na presença do Eterno. O que trouxe você aqui não foi o adulto, foi o menino que produziu. Porque eu vou falar uma coisa para você: a melhor parte, ela existe, e é a que Maria escolheu. A Marta, ela tá bolada. Ela está varrendo a casa olhando para Maria. Ela não está olhando para Jesus. O problema dela é a Maria. Ela está assim: essa Maria não me ajuda, miserável. E ela está aqui. Ela passa pano no negócio. Cadê a Maria? A Maria podia estar aqui me ajudando, né, Maria? Ai, Jesus. E ela está passando pano. Ela está: meu Deus, cadê a Maria? Que ela não vem. Até uma hora que a Marta fica revoltadinha, vai até a Maria e fala: agora eu vou te dar uma lição. Ô Jesus, que seguinte, eu tô limpando a casa, o senhor tá vendo, né? Eu tô trabalhando pro senhor, para ficar bonito, pro senhor não ficar com nojinho, alergia, por causa de ácaros e fungos e bactérias. E a Maria, em vez de me ajudar, tá aí com o senhor. O que o senhor disse para ela? Ô lindo, o que você vai dizer pro novo convertido? O que você quer que Jesus faça? Ele tá apaixonado. Deixa ele glorificar mais alto. Deixa ele chorar, deixa ele contar o testemunho 1 milhão de vezes, quantas vezes for necessário. Deixa ele está apaixonado. E você sabe o que é isso. E está na hora de acordar o menino para voltar a viver isso. A
paixão, o brilho nos olhos. E aí eu termino. Jesus olhou para Marta. Ô Marta, aqui, seguinte, linda. A Maria, desde quando eu cheguei, está me ouvindo. E tu, Marta, está trabalhando. Então, linda, eu vou te falar uma coisa. Não adianta você tentar parar ela, não, ou tirar ela daqui, porque ela não vai sair. Ela escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Enquanto eu quiser que os meus olhos brilhem, o Senhor será a fonte dos meus olhos, do meu coração, da minha vida, da minha atitude, da minha história. Mas no dia que eu me ocupar mais com a obra do que com o dono da obra, pode ter certeza, tudo perderá a graça. E bem, talvez, eu acho que sim, eu vou parar de chorar. Aí talvez eu não vou mais pregar chorando. Talvez eu não vou mais chamar os outros de meus lindos. Talvez eu pare mesmo, até de gravar. Eu vou parar, talvez eu pare. Porque sem brilho nos olhos, não tem graça a vida. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, eu falo meninos, mas são todos homens, são a minha família. A gente viaja junto, a gente come junto, senta junto, é tudo família. Todo mundo colhe junto. Hoje o Nick estava aqui, que é o que está gravando, falou para mim: Dave, a gente está vivendo um negócio muito louco. Eu falei para ele: pois é, não é eu, é a gente, é todo mundo, nós estamos juntos, é a gente. Mas eu falei algo para eles desde o dia que eles chegaram na Europa. Eu falei para eles: não se acostumem, porque isso não é normal. Não se acostuma, porque isso é milagre de Deus, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Sabe o que é isso? Mantenha o foco em Jesus. Não se distraia, não deixe as propostas serem superiores ao teu propósito. Permaneça com os olhos brilhando, permaneça com a criança dentro de você. Não fique adulto tão depressa, meu lindo, porque você vai perceber uma coisa: à medida que o tempo passa, eu tenho saudade dos meus primeiros dias com o Senhor Jesus. Mas sabe, é só eu parar um pouquinho, fazer uma reviria dentro de mim, que o menino volta para fora. Sabe o que a gente vai fazer? Nós não vamos terminar essa mensagem de um jeito qualquer. A gente vai sair à procura do menino. Feche os teus olhos e saia à procura dele. Diga: Jesus, eu não quero viver uma vida sem brilho nos olhos. Eu quero sentir a tua presença como antes. Eu quero ter o teu brilho, Senhor, sobre mim. Eu quero sentir a tua glória, a tua graça em todo e qualquer lugar. Jesus, eu quero voltar a chorar como antes. Eu quero voltar a buscar como antes. Eu quero voltar. Eu não quero perder. Jesus, restaura a essência que me fez apaixonar por Ti, Senhor. Eu não vou sair enquanto não encontrar o menino que o Senhor trouxe para perto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu és mais importante do que o nosso trabalho. Tu é mais importante do que as missões dadas para nós. Tu é mais importante do que tudo. Tu é mais importante do que todos. Jesus, Tu é a minha prioridade. Eu vou falar de novo, Jesus. Isso é eu, Dave, falando. Jesus, Tu é a minha prioridade. Jesus, o microfone não é a prioridade.
estar aqui não é a prioridade. Jesus, eu vou repetir, o Senhor é a minha prioridade. Não permita que os nossos olhos parem de brilhar, em nome de Jesus. Amém. Na verdade foi pesquisando, né? Foi me mandaram, comecei a escutar palavras, você falando, teus vídeos, e aí comecei a pesquisar e tudo mais, e postei o vídeo o primeiro, na verdade, foi o mais que eu gostei, assim. Postei, sei lá, me deu no meu coração de postar, que às vezes eu gosto de também, né, postar, falar de Deus, falar para os meus seguidores, né, terem noção do que eu, para quem eu sirvo, para quem, né, para tudo que me deu. Poder, com graça, com autoridade, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, e abençoo o teu filho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor. O Senhor não descer sobre nós não tem graça. O Senhor não muda nada. Mas se o Senhor estiver, se o Senhor vier, se o Senhor falar, tudo muda. Para a glória do teu nome. A questão da guerra dos refugiados não podia. Monster, you're lurking in the dark, crawling closer, leaving a mark in every corner of my mind. You're the shadow I can't leave behind. I see you creeping in the streets. You haunt the silence, feel your heat. I know you're waiting just outside. You're the nightmare that I can't deny. Can't keep you locked inside no more. You're breaking out, can't ignore. I've got a monster deep inside. It won't let me run or hide. I feel it rise, I feel it fight, but I won't fade into the night. You're the darkness in my veins, every thrill and every pain. Monster, you know me too well, but I won't let you drag me to hell. Monster, I can feel you rising from the deep. Monster, don't deny you, you're the nightmare I keep. So here we stand, just you and me, two halves, one twisted symphony. I won't deny, I won't pretend you're part of me till the end. I've got a monster deep inside.